Paris, outubro de 1952. O mundo ainda se recuperava da guerra e o salão do automóvel fervilhava com novidades. Mas havia um carro que ninguém esperava. Sob um pano, a Chrysler escondia algo que não parecia americano. Linhas fluidas, paralamas pronunciados, nenhum excesso de cromado. Parecia um Gran Turismo italiano, mas rugia com um V8 Hemi americano. Era o Chrysler Special by Ghia, e ele mudaria para sempre a linguagem visual da Chrysler. No início dos anos 50, a Chrysler tinha um problema grave. Seus carros eram tecnicamente excelentes, mas visualmente conservadores. Enquanto a GM e a Ford vendiam estilo, a Chrysler vendia robustez. K.T. Keller, o presidente, achava que os passageiros deviam andar de chapéu. Então os tetos eram altos e os carros quadrados. Para reverter isso, Keller contratou um designer visionário, Virgil Exner. Exner queria criar carros que parecessem estar em movimento mesmo parados. Mas a Chrysler não tinha verba para construir protótipos do zero. Foi quando o gerente de exportação, C.B. Thomas, teve uma ideia genial: mandar chassis americanos para a Itália. Lá, a carroceria Ghia, liderada por Luigi Segre, estava se reerguendo e precisava de trabalho. O custo? Apenas $10.000 por protótipo, uma pechincha. Exner escolheu o chassi do Chrysler New Yorker, mas pediu que a Ghia o encurtasse em 15 centímetros. O resultado era um cupê baixo, com entre-eixos de pouco mais de 3 metros, perfeito para um visual europeu. A assinatura de Exner estava em cada detalhe. As laterais lisas, sem aquelas guias cromadas típicas dos anos 50, os paralamas dianteiros que se estendiam suavemente e um discreto vinco na traseira, o famoso kick. A grade trapezoidal dava um ar imponente, mas sem vulgaridade. No Salão de Paris, o público simplesmente parou. Não era um concept car hermético, era um protótipo funcional que roncava e andava. Os pedidos de compra começaram a chegar ainda no estande. O sucesso foi tão grande que a Chrysler autorizou algo raro, uma pequena série de produção. Não 50 nem 100, apenas 19 unidades, todas feitas à mão pela Ghia. Para a versão de rua, a Ghia teve que fazer concessões. O chassi voltou ao entre-eixos original do New Yorker, 3,18 metros, para acomodar 4 adultos com conforto. O teto ganhou um formato semi-fastback, sacrificando um pouco da esportividade, mas ganhando espaço atrás. O primeiro carro produzido foi encomendado por C.B. Thomas, o mesmo executivo que idealizou a parceria. Ele se chamava Thomas Special e tinha uma curiosidade: para-brisa dividido em 2 peças. Os demais 18 receberiam uma peça única e curva. Das 19 unidades, 6 foram vendidas pela France Motors, do importador M. Ladouche, principalmente para clientes franceses. As outras 12 foram comercializadas diretamente pela Ghia na Itália e na Suíça. Nenhuma foi vendida oficialmente no EUA. Quem quisesse um, teria que importá-lo. Mas a alma do Chrysler Special era puramente americana. Sob o capô, nada menos que o lendário Firepower Hemi V8, com 331 polegadas cúbicas, ou 5,4 litros. Com 180 cavalos de potência, ele acelerava com vigor. E como o coupé era cerca de 27 quilos mais leve que o New Yorker comum, atingia 161 km/h com facilidade. O câmbio Power Flight de 2 velocidades era suave, mas não esportivo. Suspensão dianteira independente com molas helicoidais, eixo rígido atrás com feixes de molas. Freios, tambor nas 4 rodas, o padrão da época. Dirigir um especial hoje deve ser uma experiência curiosa. O ronco grave do V8, a direção pesada, mas a carroceria respondendo como um carro muito menor. Um híbrido de 2 mundos. O Chrysler Special by Ghia foi produzido por apenas 1 ano,
1953, com aquelas 19 unidades, mas sua importância vai muito além da raridade. Ele foi o banco de provas visual para tudo o que a Chrysler faria depois. Exner usou a aceitação do Special para convencer a diretoria a adotar carros mais baixos, mais longos e com linhas mais fluidas. Em 1955, veio o primeiro Chrysler 300, o Muscle Car original. Em 1957, a linha inteira da Chrysler foi revolucionada pelo Forward Look, com suas caudas traseiras e grandes superfícies de vidro. Sem aquele coupé italiano feito em Turim, talvez a Chrysler nunca tivesse se livrado dos seus chapéus e suas caixas. O Special é, portanto, um dos carros mais influentes que ninguém conhece. E quanto vale um Chrysler Special hoje? Por serem apenas 19 unidades e algumas já perdidas, os preços são estratosféricos. Em 2014, um exemplar foi vendido por $336 mil. Em 2023, outro, o mesmo que pertenceu ao Black Hawk Museum, alcançou $500 mil. E especialistas acreditam que uma unidade impecável pode passar dos 800 mil. O Chrysler Special by Ghia não é apenas um carro raro. É a ponte entre a Detroit quadrada e a elegância europeia. É um e se que deu certo. E 70 anos depois, ainda é um dos automóveis mais lindos já feitos, de qualquer lado do Atlântico.